Bom dia mais uma vez, né? Salve a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, né? Estar aqui nessa manhã encerrando esse Caleb que durou cerca de mais ou menos, foram 14 dias exatos, né? 16 dias? Foi? 16 dias aqui a gente louvando ao Senhor, meditando no amor de Deus. E hoje, né, vamos estar encerrando aqui com chave de ouro, né? Além do batismo, vai ter também, né, o almoço, né, que a igreja vai estar fazendo depois do culto. E hoje, aí o crente gosta, né? Tem um ditado, né? Crente não bebe, mas come, né? Eu peço que os irmãos abram aí a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 13. Hoje nós vamos estar encerrando esse evangelismo com o tema adoração. É adoração que é um termo, é algo essencial na vida do cristão. Deus nos criou para o adorar, Deus nos salvou para que a gente viesse o adorar. Em Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele faz um apelo à igreja de Romanos. Nós vamos fazer a leitura, né? Para ler a palavra de Deus, mas vou ler só esse verso aqui, onde o apóstolo Paulo ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em outra tradução vai dizer: ofereçam o seu corpo a Deus por tudo o que Ele fez por vocês. Esse é o culto racional de vocês. Então devemos entregar a nossa vida por completo em adoração a Deus, por tudo que Ele fez por nós, né? Tem até algo que alguns cantores, né, gospel costumam dizer, levam isso para a sua vida, que é quando eles terminam de cantar, terminam de louvar ali, que começa o verdadeiro louvor dele, né, a Deus. É claro que a gente também louva, né, quando a gente está aqui com o microfone, louvando ao Senhor, ou na sua casa mesmo, fazendo culto, ali você com Deus, você com a família, ou em qualquer lugar cantando. É claro que você está louvando a Deus também ali com a música, mas também louvamos a Deus quando estamos fechados, quando estamos com a boca fechada, né? E estamos testemunhando com a nossa vida, né? Estamos ali com nossas ações dizendo, né, tanto para Deus como para todo mundo, que nós escolhemos fazer a sua vontade, né? Que nós escolhemos ali amar a Deus acima de todas as coisas, né? Vamos então fazer uma breve oração para a gente começar a leitura aí de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6. Né? Oramos ao Senhor. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nesse momento está aberta. Pedimos que o Senhor venha estar jogando por terra, pela atuação do Teu Espírito Santo em nossos corações, toda ou qualquer fortaleza mental, se foi construída por ideias preconcebidas ou pensamentos que não estejam debaixo do crivo da Tua palavra, que o Senhor possa estar desfazendo, para que o Senhor possa estar reinando em nossos corações, para que os nossos corações, Senhor, estejam sendo conduzidos por Tua palavra e não por todo ou qualquer outro pensamento que não seja o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor diz, meu Pai, sobre nós. Pedimos que o Senhor nos conceda entendimento das verdades que vamos estudar aqui agora, que elas transformem nossas vidas e que a gente saia daqui com a certeza
e que tivemos um encontro com o Senhor. Esvazia de mim mesmo, meu Pai, por favor. Eu sou apenas barro, sou apenas pó. De mim mesmo aqui não sai nada, mas que seja o Teu Espírito Santo falando conosco, com todos nós, inclusive comigo aqui nessa manhã, através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 26, a partir do versículo 6. É uma história bastante conhecida. Mateus 26, versículo 6 ao versículo 13. A história do vaso de alabastro, né? O Arautos do Rei até tem uma música sobre essa história, né? Vaso de alabastro. Eu não vou me arriscar muito aqui a cantar, mas vamos começar aqui a leitura, né? Mateus 26, versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Alguns estudiosos falam que a mulher que derramou, né, esse perfume preciosíssimo sobre ali a cabeça de Jesus, ali aquele perfume que estava no vaso de alabastro, era Maria, né? Maria ali que tinha tido um passado muito conturbado, né? Uma mulher que ali se envolvia no meio da prostituição, era tida como indigna, né? No meio da sociedade, e achou em Cristo o perdão, né? Achou em Cristo a oportunidade de uma nova vida. Jesus estava aqui em Betânia, na casa de Simão leproso, que tinha sido curado por ele da lepra, né? E em gratidão à cura que Jesus tinha dado a ele, Simão leproso faz um banquete em sua casa, né? Está ali reunido Jesus, Simão, os seus discípulos e também Maria ali, né? Maria Madalena, que tinha passado a seguir Jesus, né? Tem uma história aqui que eu gostaria de colocar na introdução aqui desse sermão, dessa mensagem, que é a história que inspirou o filme, né? A Lista de Schindler. Acredito que você já deve ter assistido esse filme, né? A Lista de Schindler. É ótimo, né? Ou pelo menos deve ter ouvido falar, né? Esse filme conta a história real do Oskar Schindler, um industriário que desfez de toda a sua fortuna para pagar propina aos soldados alemães, para que eles não levassem cerca de 1.200 dos seus funcionários judeus, para evitar, né, que esses funcionários fossem mortos nos centros de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Para salvar algumas crianças, olha o que Schindler fazia. Ele dizia às autoridades que elas lhes seriam úteis na fábrica e, por terem as mãos pequenas, poderiam ser mais ágeis em algumas tarefas. Mas só que era apenas uma desculpa, né? Uma desculpa para salvar o máximo possível de pessoas. E uma das crianças que foram salvas por Schindler
foi Eva Levi. Eva, que, assim como centenas de outros judeus, passaram a seguir Schindler e ali estar com ele para serem salvos além da perseguição, dos alemães, dos nazistas. E em 2018, com 80 anos, Eva, que já não era mais uma criança, agora estava contando o seu testemunho ali na ONU, estava discursando na ONU, na Organização das Nações Unidas. E teve algo que chamou muita atenção no discurso que ela fez. Ela dizia não se sentir digna de ter sido salva. Ela dizia que se sentia mal por causa que, enquanto muitas outras crianças estavam morrendo, ela tinha sido salva, Enquanto muitas crianças estavam nos campos de concentração, ela ali estava sendo privilegiada, com a oportunidade de viver. E ela não se sentia digna, desse privilégio que ela estava tendo. No entanto, ela alegou, em seu discurso, ela falou que se Deus havia poupado a vida dela, certamente era para que ela estivesse ali, testemunhando para o mundo inteiro, E aí vem uma frase que ela disse, abre aspas, talvez ele, Deus, quisesse que eu fizesse algo grande. Ela disse que era apenas uma mulher comum, com nenhuma grande conquista, mas agora estava ali, falando para as Nações Unidas. Esse era o seu grande feito, que Deus tinha planejado para ela, Ali, fecha aspas, Uma mulher extremamente grata, que se tornou conhecida por ter sido salva, mesmo achando que não merecia, Uma história bem parecida, com a de Maria Madalena, A história que acabou também sendo um exemplo, para cada um de nós. O exemplo de que Deus, Ele nos salva para que nós possamos, com o nosso testemunho, impactar outras pessoas, E mostrar que para outras pessoas que também há chance de salvação, há chance de perdão. De mostrar que Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos salva, nos perdoa, não porque nós somos bons, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do que Ele é para nós, Por causa do tão grande amor que Ele tem por cada um de nós, por causa de tão grande misericórdia, de tão grande bondade que Ele tem. Quando nós olhamos para a história de Maria Madalena, nós vemos que Maria Madalena ali era uma das pessoas que eram mais rebaixadas na sociedade, Era ali a história da sociedade. Uma mulher que se envolvia com a prostituição, tanto que em outro evangelho, quando Maria Madalena ali, ela está adorando, a Jesus ali, com o perfume precioso ali, ali embalsamando, a Cristo. Simão, em seu pensamento, ele fala que se Jesus soubesse, quem era ali aquela mulher, ele não deixaria, que aquela mulher estivesse nem sequer ali o tocando, Mas você vê que Jesus, ele tinha um olhar, um pensamento completamente diferente, O homem, ele não enxerga como Deus enxerga, ele não vê como Deus vê, Em Samuel, nós encontramos ali, o relato de quando, em 1 Samuel, quando Davi, ele estava sendo escolhido por Deus para ser rei de Israel. Samuel, ele olha para Davi, nem ele mesmo acreditava, que seria Davi o rei de Israel, porque Davi ali pequeno, Davi ali o mais jovem dentre seus irmãos que eram ali muito mais velhos, provavelmente também muito mais altos, muito mais fortes do que ele, tendo ali muito mais a aparência de rei do que ele. Mas Deus, ele fala ali para Samuel, Samuel, esse aí é o meu escolhido, Eu não vejo como vê
o homem, né? E aí tem aquela frase, né? O homem vê o exterior, mas Deus ele enxerga o coração. Deus vê o nosso coração. Deus ele sabe, né? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente de um pecado ou não. O homem ele pode acabar não te perdoando por algo que você fez. Se você falha uma vez, é normal que uma pessoa te perdoe, né? Se você falha uma segunda vez, a pessoa ali pode relutar um pouco e te perdoar. Na terceira já fica mais difícil, né? Na quarta, talvez, ali a fonte do perdão seque, né? Mas Deus ele conhece o som dos nossos corações. E sempre que nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, Deus ele vai nos perdoar. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre isso, né? A importância que isso tem em nossa vida, né? O impacto direto que isso tem na nossa adoração, né? Na nossa comunhão com o nosso Deus, né? Vamos aqui adiantar para ganhar tempo, que ainda vai ter o batismo, né? Para que não se estenda muito. Aqui é o horário do culto. Mas vamos aqui entrar numa parte da mensagem onde a gente vê aqui, né, que aqui nesse texto de Mateus 26, 6 ao 13, há pelo menos 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas, 3 grupos de adoradores ali no mesmo local. Aqui diz assim: Jesus foi a um banquete na casa de Simão e ali se encontravam ao menos 3 pessoas: Judas, Simão, o leproso, que tinha sido curado, e também Maria, que representam 3 tipos de cristãos: os que amam Jesus um pouco, os que amam Jesus somente o necessário, e os que amam Jesus com entrega completa. Nessa noite, eu gostaria que você identificasse, nessa noite não, aqui tem noite, mas nessa manhã, né? Nessa manhã eu gostaria que você identificasse em qual grupo você se encontra. E quem sabe sair daqui no melhor grupo que você poderia estar. Então aqui nós falamos de 3 grupos, não é mesmo? Aqui os que amam Jesus um pouco, os que amam Jesus apenas, entre aspas, né, o necessário, e aqueles que amam Jesus com entrega completa. Primeiro vamos falar sobre o primeiro grupo, aqueles que amam Jesus apenas um pouco. Quem aqui chuta, né? Quem era que se encontrava nesse grupo entre Judas, Simão e Maria? Quem de vocês aí tem algum palpite, algum chute de quem era que representava esse grupo? Pode falar, né? Exatamente, pessoal. Chute aí certeiro. Judas, ele era um discípulo de Jesus e muito talentoso, né? Porém, altamente orgulhoso e também corrupto. Teve até uma pregação que fizemos aqui, né? Nesse Caleb sobre Judas. E vimos o perigo, né, de acabarmos nos achando maiores do que a mensagem, né, que nós pregamos, né? Acabarmos esquecendo de Deus, acabarmos deixando de olhar, né, para Deus, para passar a olhar, né, para nós mesmos. E Judas, ele ali seguia Jesus de perto. Ele ali até mesmo recebeu o poder para fazer milagres, para expulsar demônios, mas, como até falamos, né, na pregação anterior, ele não entregou o coração dele completamente a Deus. Ele não amou a Deus com entrega completa. Ele até amava Jesus, né? Digamos que ele amava Cristo, porque senão ele não teria largado tudo para seguir a Jesus. Mas ele ouvia os sermões que Cristo pregava, ele ouvia ali os ensinamentos de Jesus, mas ele não estava disposto a submeter a vida dele completamente, né, ali àqueles ensinamentos. E quando ele terminava de ouvir o ensino de Jesus, ele ainda retinha ali
dentro do coração dele, ideias, né, preconcebidas que ele tinha, o amor ao dinheiro, tanto que nessa mesma passagem aqui, quando nós vamos ler em outros evangelhos, no Evangelho de Lucas 7, nós vemos que Judas, ele queria que Maria Madalena vendesse, né, o perfume aos pobres, né? Uma das pessoas que disse que era um desperdício, ela está fazendo aquilo, né, ali, entre aspas, né, na mente dele, desperdiçando o perfume ali com Jesus. Uma das pessoas que diz isso é Judas, e ele fala isso porque ele queria que ela vendesse o perfume aos pobres para que conseguisse ali o dinheiro, né, para dar aos pobres. Só que na verdade o dinheiro não era para dar aos pobres, né, porque ele tinha, né, ali a bolsa ali do ministério de Cristo, né, a bolsa que era ali a junção, né, dos recursos que Jesus usava para sustentar o seu ministério, as doações, né, que ele recebia. E Judas, ele tendo a bolsa, ali a palavra, aqui parece que eu. E Judas tendo a bolsa, a palavra de Deus vai dizer que ele tirava ali, né, da bolsa o que não lhe pertencia e acabava usando ali o recurso que era para ser empregado na obra do Senhor da forma que lhe convinha, né, para si mesmo, né? Então vemos que Judas, ele amava mais o dinheiro do que a Deus, tanto que ele traiu o próprio Jesus também. Tanto que ele traiu também, né, o próprio Jesus por 30 moedas de prata, né? Traiu o próprio Jesus, o seu próprio mestre, pelo dinheiro, né? E agora vamos aqui para a aplicação, né? Alguns, assim como Judas, amam a Jesus um pouco, porém amam mais as redes sociais. Não é verdade? Quando nós passamos 2, 3 horas, 4, 5 horas de relógio, 6 horas, não sei se chega a 8 horas de relógio, né? Eu estava lendo um livro, né, sobre isso, um livro Como Formar Filhos Vencedores, que fala que as crianças e adolescentes passam em média esse tempo aí nas redes sociais, né? 4, não sei se chega a 8 horas de relógio, mas é um tempo extremamente absurdo, que se a gente gastasse na oração, na palavra de Deus, a gente já tinha sido arrebatado, né? Já estava lá no céu, que nem Elias, que nem Moisés. E quantos também, meus irmãos, amam Jesus um pouco, porém amam mais as amizades ou o namoro do que amam a Jesus? Quantos amam Jesus um pouco, mas amam mais a sua reputação do que a Jesus? Quantos têm até mesmo vergonha de pregar o Evangelho, de falarem que são cristãos por conta do medo, né, do que as outras pessoas vão pensar? Quantos amam um pouco a Jesus, mas amam mais o trabalho, o dinheiro, os bens do que a Jesus? Se você se encontra neste grupo, você não está sendo nem quente nem frio. Apocalipse 3, versículo 15 ao 16, que é uma mensagem, né, para as pessoas que se encontram aí nesse grupo. Apocalipse 3, versículo 15 ao 16, exatamente, aí tem a mensagem à igreja de Laodiceia, na igreja que, quando nós vamos estudar, né, a profecia no Apocalipse, vemos que é a igreja que representa o nosso tempo, o cristianismo no nosso tempo, né? E a mensagem da igreja de Laodiceia vai falar assim, vamos começar a ler aqui a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que é Jesus falando para a igreja de Laodiceia, né? Através do apóstolo João, escreveu o livro de Apocalipse. Conheça as obras que você realiza,
que você não é nem frio nem quente. Essa é uma realidade, né? Em nossa igreja hoje, né? No mundo cristão hoje, né? Não somente na igreja adventista, né? Essa é uma realidade no mundo cristão hoje, mas não precisa ser uma realidade em sua vida. Até porque antes de Jesus voltar, nós acreditamos, né, que o Espírito Santo ele irá reavivar o seu povo, né? E aqui vai dizer assim: você não é frio nem quente, mas quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, que hoje nós venhamos a tomar essas palavras para nós, né? E decidir entregar, né, o nosso amor a Jesus de maneira completa, sem reservas, né? Amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e também de todo o nosso entendimento. Agora vamos partir aqui para o segundo grupo, as pessoas que amam Jesus somente o necessário. Aqui nesse grupo se encontra o Simão, o leproso, né, o anfitrião ali do banquete, né, onde Jesus, ali os discípulos e Maria se encontravam. Ele havia feito um banquete porque ele amava a Jesus, né, ele estava ali muito agradecido pelo que Jesus tinha feito por ele. Ele sofria ali a dor da lepra, né, que era uma doença que naquele tempo não tinha cura, né, científica, né, para aquela doença. A medicina não tinha encontrado uma cura, nem sei se hoje já existe também essa cura, né? Não procuro muito estar me aprofundando nesse assunto de medicina, mas Cristo curou aquele homem milagrosamente. E ele ali saiu da escória da sociedade, porque as pessoas da lepra eram ali pessoas que eram tratadas de forma diferente, né? Ali com um certo preconceito que até mesmo era necessário, né? E Simão, ele muito grato, né, por Jesus ter o curado, amava a Jesus, né? Mas ele foi um dos que achou desnecessário, né? Desnecessário a atitude de Maria, né? De ter ali quebrado o vaso de alabastro para ter ungido Jesus ali com perfume de nardo puro. Ele até achava que Jesus merecia, mas que era desnecessário. Ele achava que Jesus merecia muito aquele banquete, daquilo que ele tinha preparado para ele, mas tudo aquilo que passasse disso talvez já fosse demais, né? Não precisava de tanto, né? E vamos agora aqui para a aplicação, né? Simão, ele representa um grupo de pessoas que amam Jesus, porém somente o necessário. Tem muita gente que ama Jesus, mas acha desnecessário terminar um namoro que o afasta dele. Tem muita gente que ama Jesus, mas acha desnecessário ser liberal na doação de recursos para o avanço da obra de Deus. Tem muita gente que ama Jesus, mas acha desnecessário escolher filtrar o que escuta para ficar mais perto de Deus. Isso não escolhe filtrar tanto o que escuta como o que ouve, né? Que tudo é alimento mental, né? Que acaba impactando, né, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa, né, a forma como a gente enxerga o mundo, inclusive também ao nosso próprio Deus, né? E aqueles que fazem isso, né, somente o necessário, que amam Jesus somente o necessário, tem um problema, porque acabam também fazendo apenas o necessário. Se a equipe de louvor, se o irmão que está regendo aqui na frente pede para você levantar a mão, pede para você cantar, você canta, você louva ao Senhor. Mas se não, você não louva. Se te pedem para você sair na rua, entregar panfleto, entregar livros missionários, você vai. Mas se não te pedirem para fazer isso, você também não faz. Né? Qual foi a última vez que uma pessoa que ama Jesus somente o necessário esteve sozinho com ele em sua casa, ali colocou um louvor, ficou em oração, esteve disposto a só sair
quando tivesse certeza ali da presença de Deus em sua vida? Qual foi a última vez que a pessoa que ama Jesus somente o necessário esteve ali em sua casa, sozinho ali com Deus, né? Escutando louvor e louvando a Ele, sem precisar de um irmão aqui da regência pedir? Nós vamos a pensar, refletir nisso, né? E seguir o exemplo agora do terceiro grupo. É o terceiro grupo aqui, que são os dos que amam com entrega completa, né? O terceiro grupo que é representado por Maria, alguém que amou a Jesus de forma tão intensa que o próprio Jesus disse que aquele ato se tornaria conhecido, né? Aqui no versículo 13, né, de Mateus 26, a gente lê dizendo que, em verdade lhe digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Agora, qual é o motivo, né, de Maria amar mais a Jesus do que Judas e do que Simão? Qual é o motivo de ela conseguir amar Jesus com entrega completa, enquanto os outros não conseguiam? A resposta está em Lucas 7, versículo 47. Vamos abrir aí, Lucas 7, versículo 47. Vamos, aqui está agora, chegando já na conclusão da mensagem dessa manhã. É realmente uma mensagem simples, mas muito importante, meus irmãos. Sem isso, pela minha experiência na vida cristã, eu acredito que seja impossível você estar adorando a Deus da forma que Ele quer que você o adore, né? É impossível você estar vivendo para Deus da forma que Ele quer que você viva, se você não entender isso aqui que nós vamos ver nessa manhã. Jesus, Ele disse, né? Lucas 7,47, em resposta a Simão, né? Jesus, ele vendo ali o que estava no pensamento de Simão, se lembra que a gente falou que Simão disse que se Jesus soubesse que era a mulher que estava tocando, ele nem deixaria ela tocar. O preconceito que Simão tinha ali, né, com Maria Madalena. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, coloca ali para Simão uma parábola, e no final da parábola ele faz a aplicação da parábola dizendo assim, Lucas 7,47, por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A palavra do Senhor em 1 João 9 vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. E precisamos entender isso hoje, meus irmãos. Porque em 1 João, capítulo 4, né, tem também uma mensagem que se liga, né? Que se liga com tudo isso aqui que a gente está falando e nos faz entender que se nós não compreendermos isso, nós de maneira nenhuma conseguiremos, meus irmãos. Conseguiremos amar a Deus, né? Como Ele quer que nós o amemos, né? Aqui vai dizer assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, que a gente venha a entender, né, esse amor, que a gente venha a aceitar esse amor. Porque enquanto nós não aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós não conseguiremos, né, nos entregar, né, em perfeita adoração a Ele, como Ele não quer, como Ele requer de nós, né, como Ele quer que a gente faça. Deus seja louvado, porque nesta manhã vai acontecer algo aqui que vai mexer com os céus. Jesus falou sobre isso, né? É um resultado do ato de Jesus na cruz. A Bíblia diz que quando há um pecador que se arrepende, há festa nos céus.
Louvado seja Deus, irmãos, que vamos presenciar esse momento.